Olá, sejam bem-vindos a esse momento, esse espaço de devocional que a Comunidade do Redentor proporciona para você, com o objetivo de você crescer no relacionamento com Deus. Nós estamos no livro de Tiago, capítulo 1, uma palavra poderosa de Deus para as nossas vidas. Queridos, nós vivemos uma sociedade crescente em intolerância. Estamos numa sociedade com um crescente distanciamento emocional entre as pessoas. Nós estamos vivendo num contexto de um ligeiro esvaziamento do senso coletivo. Por isso, a palavra que eu quero compartilhar com vocês de Tiago capítulo 1 é entre ouvir e praticar. O que Deus nos chama está entre ouvir e praticar. E em relação o distanciamento que há nas pessoas, onde as pessoas se arrogam de muitos saberes, mas não escutam o outro, onde as pessoas são rápidas em julgar o outro, mas dificilmente vestem os seus sapatos, enfrentam o seu sofrimento e demonstram empatia. A palavra do Senhor diz: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. A prontidão não é para julgar, a prontidão não é para responder, a prontidão não é para saber o que fazer, a prontidão não é para indignação, a prontidão é para ouvir. Se existe algo revolucionário nos nossos dias, se existe algo para além da média e do padrão dos nossos dias, é o ouvir atentamente, o investir tempo na vida do outro. É o que a palavra nos chama a fazer, entre ouvir e praticar. E a primeira movimento em relação às pessoas é esse movimento sem julgar, esse movimento sem se irar, mas ouvir. Porque a ira não produz a justiça de Deus. Não é pela nossa própria força ou valentia, mas é quebrando o orgulho e o egoísmo por meio da escuta ativa. Que revolucionário, que paradoxo da fé é esse, que nós quebramos o movimento dos arrogantes por meio da escuta. Mas a palavra de Tiago não fica por aí. Ele fala da nossa relação com Deus, naquilo que Deus nos chama a fazer, e portanto ele diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então, por outro lado, ele diz, olha, não se diante das pessoas, das calamidades, dos sofrimentos, das adversidades, das dificuldades de compreensões da vida, nós devemos ouvir as pessoas. Mas agora, em relação a Deus, em relação ao eterno, nós devemos não só ouvir a sua palavra, mas praticar a sua palavra. Porque diante da sociedade muitas coisas não são boas, portanto você deve ouvir, mas possivelmente não praticar. Agora, diante de ouvir o que Deus quer, nós devemos praticar necessariamente. Por isso, ele diz assim: o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engane-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Ouvir o mundo, mas não se corromper pelo mundo. Ouvir a Deus e se deixar influenciar pelo Espírito Santo, pelo sopro do Espírito Santo.
e se o nosso relacionamento com Deus está no lugar certo, se de fato somos novas criaturas, nova criação feitas em Jesus, então o cuidado com os outros fará parte da nossa prática. O cuidado com aquele que está em necessidade, com aquele que nada tem, com aquele que precisa de um auxílio, com aquele que precisa de uma boa palavra, de ânimo, de um abraço, de um aconchego, de um olhar, de um ouvido. Essa pessoa vai ser contemplada pelo amor de Deus que está em nós. Que Deus nos ajude e nos fortaleça na prática da sua palavra. Amém.